Oi, hoje eu quero compartilhar com vocês mais um aspecto do poder que contém no sangue de Jesus. Quando eu era criança, isso já faz tempo, aliás, criança não adolescente, passou um filme que ficou muito famoso na época. O nome do filme era O Exorcista. E nesse filme era a história de um exorcista, no caso, né, onde uma menina, uma moça, parecia endemoniada e um padre então ia expulsar esse demônio. Então na época foi um assunto muito polêmico. Eu não consegui ver o filme porque eu era menor de idade e não podia, no caso, entrar no cinema. Esse filme era proibido para menor de 18 anos. Mas eu fiquei muito curiosa, mas muito curiosa mesmo, porque algumas pessoas diziam que para expulsar demônio teria que ter uma cruz, né? E apontar a cruz assim pro demônio e dizer sai, né? Apontando a cruz. Outros tinham outras ideias, tinha que ter autoridade na voz, tinha que gritar alto. Tinha até pessoas que batiam com a Bíblia em cima da pessoa que estava endemoniada para expulsar o demônio. Outros diziam que tinha que segurar a Bíblia. E eu fiquei me perguntando como é que se faz para expulsar demônio, né? E eu via também a expressão, o sangue de Jesus tem poder. Então eu sempre fiquei me perguntando por que o sangue de Jesus tem poder, né? Porque no meu entendimento, o sangue de Jesus não dava para usar assim, né? Como a cruz e como pegar a Bíblia e jogar na cabeça, ou sei lá, alguma dessas coisas. E então depois eu passei a ter entendimento do poder do sangue de Jesus e eu gostaria então de compartilhar. É assim, no reino de Deus, entre o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É o reino onde é Deus que reina através de Jesus Cristo aqui na terra, e o poder do Espírito Santo, os anjos. E o poder das trevas é o poder de Satanás e todos os demônios, né? E dentro do reino das trevas existe uma hierarquia, assim como existe no reino da luz, que tem anjos, arcanjos, querubins, são algumas classes, né? Assim como o exército, que tem soldado, tem capitão, tem general, assim também são organizados os reinos espirituais. Mas o objetivo aqui hoje não é falar sobre essas hierarquias, mas realmente falar sobre o poder do sangue de Jesus. Mas o que acontece? No reino de Deus não é só uma questão do poder do braço, né? Porque poder do braço não se discutia. Jesus podia vir e expulsar demônios porque ele tem poder. Inclusive, o que diz em Apocalipse é que quando Jesus voltar, vai ser só um sopro da boca dele. Não vai ter espada, não vai ter nada, né? É só um sopro da boca dele e ele já vai destruir Satanás. O que acontece aqui é uma luta legal, né? É uma luta que tem a ver com as leis. Um outro exemplo que eu quero deixar uma época estávamos numa discussão, numa mesa, sobre a polêmicas de tirar um presidente. Estamos passando por essa questão de novo, sobre impeachment. E aí, nesse ardor da discussão ali num grupo de amigos, uma menina que estava assim, sentada do lado, que aparentemente não entendia muito de política, não dava opinião dela, não falava nada, mas lá pelas tantas ela levantou o dedo e disse: gente, eu tenho aqui uma pergunta, eu tenho uma sugestão. E aí todo mundo silenciou, tipo assim, vamos ver o que ela tem para dizer. E ela falou assim: se o Brasil tem tantos habitantes, por que esse problema todo para tirar um homem só do lugar dele? É só ir um monte de gente lá que está a favor da saída dele, né? Porque, claro, tinha os contas já na época. E se a maioria quer que isso aconteça, então é ir um monte de gente lá, remover ele do lugar dele e pronto. Então todo mundo riu, né? Mas é uma coisa bastante lógica, né? Se fosse a questão do braço, no caso, o poder do braço, então era juntar aí uns 200, 300, 400, ia lá, removia o presidente, botava ele dentro de um carro,
sei lá, eu tirava a pé, tirava lá do lugar dele e dava tchau para ele, né? Mas não é assim. Então tem que ter leis, tem que ter processos e tem que ter, é uma luta legal, né, com a legalidade. E assim foi para Jesus vencer as trevas. Havia uma legalidade por causa do pecado. Então, Jesus precisou dar o sangue dele, né, para pagar essa dívida, teve que pagar a nossa dívida, e o credor, então, a pessoa que nos cobrava, né, o advogado de acusação, que é Satanás e os seus demônios, eles perderam, então, não que ele fosse credor, o credor, a nossa dívida era com Deus, né, mas existe uma justiça, uma punição para cada coisa, para cada pecado e para o pecado em si, né? Então, Satanás, ele sofreu essa punição, ele foi expulso do céu. E como ele foi expulso do céu por causa do pecado dele, nós também temos que ser expulsos da presença de Deus por causa do nosso pecado. E é essa justiça que ele usa, né, contra nós, usava. E o que aconteceu? Quando Jesus derramou sangue, ele pagou essa dívida. E eu quero agora dar uma outra ilustração aqui do que está escrito na Bíblia sobre uma passagem que eu vou ler agora. Essa passagem da Bíblia está no livro de Colossenses, no capítulo 2. Eu vou ler aqui do versículo 14 ao 15, né? E ali diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que fala aqui, que Jesus, que a palavra de Deus está nos dizendo? Né, que Jesus triunfou sobre Satanás, sobre as potestades, os principados. Lembra, eu falei agora há pouquinho sobre as hierarquias. Principados e potestades são já duas hierarquias, tem aqui. Está constando aqui, são as mais altas, né? E ele então despojou, ele tirou as armas deles, triunfando deles na cruz. É assim, tem esse exemplo mesmo, está na Bíblia, sobre essa carta de dívida. Os israelitas, quando eles tinham uma dívida, né, uma dívida alta que eles não podiam pagar, eles colocavam uma lista, né, essa dívida num papel. Eu creio que na época não era papel, fosse pergaminho, sei lá. E eles cravavam, no caso, né, cravavam essa dívida numa árvore. E aí, quando tivesse passando por ali um parente mais chegado, uma pessoa amiga, alguém que se compadecesse, ia tirar aquela dívida, né, ia colocar lá pago, no caso, uma assinatura dessa pessoa, que ia se comprometer a pagar ou a pagar, e cravava, então, esse escrito de dívida, né, nessa árvore. Quem passasse por ali dizia, o resgatador, o fulano de tal, do fulano de tal, a dívida está paga, então essa pessoa era livre da punição. Porque, tipo, o nosso sistema aqui no Brasil, ele é muito folgado, né, com relação aos devedores, mas tem países ainda hoje onde a punição para dívidas é muito mais severa, né, como Primeiro Mundo, e países árabes também muito, muito, muito mais severa. E naquela época era muito mais severo, onde as pessoas tinham que entregar os filhos, entregar as filhas até para prostituição. Quando eles não davam conta, digo assim, do salário da pessoa, né? Não dava conta para pagar a dívida, ia a família inteira para a escravidão, né? Até que essa dívida fosse quitada. A nossa dívida de cada um de nós era impossível ser quitada, né? Tem outras partes da Bíblia onde mostra isso. Então precisava desse resgatador, dessa pessoa que se compadecesse, né? Por isso que a Bíblia ressalta que alguém ainda morrendo por alguém que é parente, amigo, mas ele morreu por nós, sendo nós ainda inimigos dele, pecadores, não éramos chegados a ele, né? Ele é que se chegou a nós. Então, Jesus fez isso, e quando ele morreu na cruz e pagou toda a nossa dívida, o que é que ele fez? Ele cravou na cruz esse escrito e disse, está pago. E com isso,
as potestades, os demônios, eles perderam o poder, eles foram, essa palavra despojar quer dizer que Jesus desarmou, tirou as armas deles. Em Lucas 23, 44, diz ali que que desde a hora sexta até a hora nona a terra ficou em trevas, né? Ficou tudo escuro. Vocês podem ler lá essa passagem, não vou ler agora. Por quê? Porque esses demônios todos vieram, de acordo com Salmo 22, todos vieram búfalos, muitos e muitos e muitos demônios, as trevas, o inferno se esvaziou, e eles vieram para festejar a vitória que eles achavam que estavam tendo, aniquilando, né? Crucificando Jesus na cruz. Só que Deus tinha um plano, né? Um plano de ressurreição. E quando Jesus ressuscitou, então isso concretizou, e eles vieram para fazer a festa e foram expostos publicamente, porque já estavam ali, né? Já estavam ali, já tinham vindo, já estavam ali, a terra tinha ficado em trevas, o sol se escureceu. A gente não consegue imaginar, eu não consigo, creio que dificilmente alguém vai conseguir imaginar a carga espiritual. Nós vemos muitas vezes os aspectos físicos, né? Por exemplo, 6 horas pendurado na cruz. Já ouvi algumas palestras de médicos e tudo mais sobre tudo que Jesus sofreu fisicamente, mas o sofrimento dele ainda foi muito maior. Quando toda essa potestade, todas as trevas, o próprio Satanás saíram do inferno e vieram atacar ele, né? Toda a punição, tudo que era para cair sobre nós, todos os direitos que eles tinham nas mãos, eles colocaram sobre Jesus. Eles trouxeram para oprimir, para castigar Jesus, né? Ele levou o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E também em Lucas 11:40, eu quero ler essa passagem com vocês, onde explica, né? Também um pouco sobre esse aspecto de desarmar. Está em Lucas capítulo, me perdi um pouquinho, capítulo 11, e no versículo, eu vou ler o versículo 21. Quando o valente, né, bem armado, guarda a sua própria casa, e aqui está falando de um demônio, de Satanás, ficam em segurança todos os seus bens. Ele guarda. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então Jesus é esse mais valente, né? É o mais valente que veio para tirar os despojos, quer dizer, tirar as vidas da mão de Satanás, tirar da mão dos demônios. Então esse poder acontece, inclusive nós que cremos em Jesus, podemos expulsar também os demônios das pessoas por causa da fé. Quando temos fé naquilo que o sangue de Jesus conquistou lá na cruz, né, nós também podemos. Eu tinha essa curiosidade toda para saber como é que era, como é que não era. Mal sabia eu que um dia ia ser também chamada a expulsar demônios, porque todos nós que cremos em Jesus e queremos servir a Ele, é uma ordem que Ele nos deu, né? Jesus não deu uma ideia boa para os crentes, olha, quem sabe vocês expulsam alguns demônios. Não, Ele disse expulsai demônios, porque Ele fez essa obra lá na cruz e Jesus Ele quer libertar. Então, quando pessoas ficam endemoniadas e elas creem e desejam ser libertas pelo poder de Jesus, nós também podemos expulsá-los, podemos usar dessa autoridade que Ele nos dá para expulsar demônios por causa do sangue de Jesus. Não tem outro poder, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, em lugar nenhum. Não é impostação de voz, não é tipo de pessoas, não é essa, aquela igreja, não é esse, aquele homem, aquela mulher. O poder está somente por causa do sangue de Jesus, porque Ele é o valente, o amigo mais chegado que um irmão, que se achegou a nós e fez essa obra por todos nós. Jesus não fez essa obra porque lhe faltava poder, mas é por causa da legalidade, né? Os demônios tinham adquirido então esse direito sobre a humanidade, Satanás tinha, e ele precisava arrancar esse direito da mão deles. E assim como nós vemos aí no nosso país o que está acontecendo, né, para tirar um presidente ou um deputado, ou sei lá, qualquer ação precisa
haver um processo, precisa haver uma ação legal para isso. E assim Jesus precisou passar por essa justiça, né, essa ação legal, e adquirir a autoridade para nos libertar de todo demônio, de toda aquilo que Satanás possa nos infligir. Amém?